Boa tarde, quarto ano. Já é segunda-feira, dia 1º de junho. Olha, terminamos o mês de maio. Já entramos no mês de junho, tá? Vamos começar a nossa aula hoje com matemática. Depois a gente tem ciências, ok? Então, vamos lá. Gente, hoje nós vamos começar na página 101 e vamos até a página 103, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a divisão por 10, por 100 e por 1000. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É muito mais simples do que vocês imaginam. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, gente, como é que funciona? A gente já aprendeu continha de divisão com um número só na chave. A gente já aprendeu continha de divisão com 2 números na chave. Agora, nós vamos aprender a continha de divisão por 10, por 100 e por 1000. E eu vou explicar para vocês que é muito mais simples do que vocês pensam, vocês vão ver. Vamos ler lá na nossa apostila na página 101. Existem casos especiais de divisão cujo cálculo é facilitado por algumas regras. Então, a gente consegue facilitar a nossa vida com essas regras desses cálculos, tá bom? Para dividir um número terminado em 1, 2 ou 3 zeros por 10, 100 ou 1000, basta eliminar 1, 2 ou 3 zeros do número, respectivamente. Então, olha para vocês verem qual é a possibilidade, tá bom? Vamos lá. Bem difícil, presta atenção. E na apostila a gente tem o 90, né? Então, 90 dividido por 10. Pensa bem. Quando eu tenho um número do lado esquerdo que termina em 0 e tenho aqui que também termina em 0, sabe o que eu vou fazer? Vou cortar o 0. Só que tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro igual. Eu não posso cortar 2 zeros de um lado e só um do outro. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro igualzinho. Então, aqui eu consigo tirar, ó, o 0 e o 0. Tirei um 0 de cada lado. Agora, como ficou a minha conta? 9 dividido por 1. Deu? 9. Sobrou 0. Difícil, né? Agora vamos para o próximo. Nossa próxima opção de atividade. Nossa outra opção aí é 900, ó. 900 dividido por 100. Tem o 0 no final e tem o 0 no final. Então, eu vou cortar os dois, ó. Vou cortar o 0, vou cortar o 0. Só que eu tenho mais um 0 que eu posso cortar, não tenho? Então, vamos cortar os dois, ó. 2 zeros, 2 zeros. Porque tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro também. Como ficou essa conta? 9 dividido por 1 de novo. Ficou 9, né? Mas, Pro, e se eu tiver aqui, ó, 9.000. 9.000 dividido por 1000. Mais uma vez, eu tenho a mesma quantidade de zeros. Então, eu posso tirar a mesma quantidade. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 dividido por 1, 9. Mas vamos supor que não tá assim. Vamos mudar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho 9.000. E aqui dentro da chave eu tenho o 100. Nesse caso, o que eu posso fazer? Eu não tenho 3 zeros do lado de cá, eu só tenho 3 zeros do lado de lá. Então, como eu só posso fazer a mesma coisa dos dois lados, eu vou tirar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Aí, o que eu vou ter? 90 dividido por 1, que vai dar 90.
Se eu tenho 90 balas, tenho que dividir para uma só pessoa, essa pessoa vai ficar com as 90 balas só para ela. Então, a gente só corta a quantidade de zeros que dê para cortar dos dois lados e que esteja no final do número. Se o zero estiver no meio, não pode cortar, só se ele estiver no final. Ok? Difícil? Facinho, né? Vamos lá, então. Isso é uma regrinha que a gente não pode esquecer, tá bom? A regrinha que só pode cortar dos dois lados a mesma quantidade. Se a gente esquecer disso, a gente não vai conseguir fazer a conta, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente coloca uma continha na horizontal, deitada, antes de armar ela, a gente já consegue cortar os zeros já, antes de ter que fazer, né? Então, a gente tem aqui, ó. Quando é por 10, nós eliminamos um zero de cada lado. Quando é por 100, eliminamos 2 zeros de cada lado. E quando é por 1000, eliminamos 3 zeros de cada lado, quantos tiver, ok? Vamos fazer as atividades? Número 1, complete a sequência e responda as questões. Então, vamos completar as sequências. Aqui, o primeiro número é 6 milhões. É o número 6 com 6 zeros na frente. Depois eu tenho o número 6 com 5 zeros na frente. Qual será que é a sequência? 6 com 4 zeros na frente, depois 6 com 3 zeros na frente. Então, por quanto foi dividido para chegar no próximo número? Qual foi o número que a gente dividiu para ficar cortando de 1 em 1 zero? Né? Não cortou 2 nem 3. Qual é o número lá que a gente divide que vai cortando 1 zero? E B, essa sequência ela é crescente do menor para o maior ou ela é decrescente do maior para o menor? Vamos para a página 102, tá? 2. Efetue as operações. A, 80 dividido por 10. Então, lembra? Sem precisar armar a conta, a gente já sabe só de olhar. Quantos zeros dá para cortar de cada lado e qual é o resultado que vai dar, né? Tá bem simples. Então, a gente consegue fazer isso, só que tem que prestar atenção à quantidade de zeros. Por exemplo, lá na G, temos 7.000 dividido por 100. Então, eu só posso cortar 2 zeros de cada lado, tá bom? Tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro também. Não posso cortar mais zeros de um lado do que do outro, ok? 3. Faça as divisões mentalmente e coloque o resultado. A mesma coisa da 2. Todas elas dá para fazer mentalmente e cortar a mesma quantidade de zeros dos dois lados, tá bom? 4. Ligue as colunas do dividendo, do divisor e do quociente. Quanto fica, né? Toda vez que a gente for fazer esse de ligar as colunas, a gente vai ter que ver. A gente vai ter que ver lá na divisão, aqui na página. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Aqui na página 90, qual é o número que tem o nome de dividendo, qual é o divisor, qual é o quociente e qual é o resto. Tá bom? Então, sempre a gente vai ter que voltar na 90 para saber qual é a qual. Depois, na página 103, nós temos um problema para ser resolvido, tá bom? Os orfanatos A, B, C, D, E e F receberam quantias em dinheiro para administrar os cuidados com as crianças durante uma semana de funcionamento. Veja os dados na tabela e responda as questões a seguir. Então, a quantidade de crianças a gente tem de cada orfanato e o valor semanal em reais que eles recebem, tá bom? A. Qual é o valor que o orfanato D tem para administrar por criança em uma semana? Então, o D está perguntando quanto eles têm por criança. Se eles têm 40 crianças, então eles têm que fazer o R$4.000 dividido por 40 para saber quanto eles têm por criança. B. E o orfanato C? O orfanato C tem quantos reais por criança? Então, 1.500 dividido por 10. C. Quais orfanatos têm a maior quantia de dinheiro por criança a ser administrado por semana? Então, qual deles recebe mais dinheiro por criança? Não adianta olhar só o valor semanal aqui,
Porque não vai ser por criança, porque tem orfanato que tem mais criança que outros. Então tem que fazer a continha de todos, tá bom? Sempre o número do valor semanal dividido pela quantidade de crianças, pra gente saber quais são os dois que tem mais dinheiro por criança, tá? Depois, quais desses orfanatos têm a menor quantia de dinheiro por criança para ser administrado em uma semana? E faça um gráfico de setores indicando a quantia destinada à assistência de cada orfanato. O gráfico de setores é o gráfico de pizza, tá bom? Como a gente não chegou no conteúdo de gráficos, a gente viu superficialmente os gráficos, essa letra E você não precisa fazer, tá bom? Só vai fazer se você quiser, mas não precisa, tá? Então, a gente acaba aí o nosso conteúdo de matemática de hoje, né? Estamos com matemática, ciências, e amanhã a gente volta com matemática e história, ok? Então, bom descanso para vocês, boa atividade. Beijo!